Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais uma edição do Bosquinho Cast. Hoje tem uma convidada super especial, mas antes de falar dela, eu vou agradecer os nossos apoiadores. O Grupo Via Color, que é minha encadernadora já há muito tempo, há mais de 10 anos que eu tenho essa parceria com o Grupo Via Color, @Grupo Via Color. E quando eu avisei que ia fazer esse podcast, quando anunciei, Lucianinho já entrou em contato comigo e se disponibilizou para apoiar esse projeto. Então, muito obrigado a Via Color, muito obrigado ao meu amigo Lucianinho. Queria agradecer também aqui a WA Filmes e Lives, que é quem é responsável por essa transmissão aqui, a captura das imagens, a edição. É uma empresa que é especializada em lives, em transmissões ao vivo, em gravação de podcast, gravação de videoaulas, lançamentos e etc. Então vai lá no @WA Filmes e Lives, conhece um pouquinho mais do trabalho deles, que eles são especialistas nisso. E antes ainda de começar de fato nosso podcast aqui com a nossa convidada de hoje, eu queria passar para vocês qual a ideia desse podcast. Muita gente me pergunta se está aberto para todo mundo ou só restrito a profissionais da área. Aqui não existe absolutamente nenhum impedimento de profissionais das mais diversas áreas participarem, porque a ideia é a gente inspirar pessoas. Graças a Deus, ao longo dessa minha trajetória no mercado de casamentos, consegui conquistar muitos amigos, parceiros, colegas e pessoas que têm uma história muito interessante, e eu senti esse desejo aí de compartilhar com vocês, essa vontade de compartilhar com vocês um pouco da história desses profissionais, desses amigos, desses colegas de trabalho. E esse é o objetivo principal do podcast, mas também já tenho aqui no meu radar várias pessoas que são super inspiradoras dos mais diversos segmentos, exemplo de Bruno Lima, grande fotógrafo que foi do nosso episódio número 1. E, enfim, a ideia é compartilhar conhecimento, inspirar as pessoas, e eu acho que nada melhor do que chamar pessoas que estão abertas a trazer coisas novas e acrescentar algo para a nossa vida pessoal, profissional, enfim. E voltando aqui para a minha convidada especial de hoje, Érica Lins, grande maquiadora, minha amiga, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho, pelo ser humano. E assim, basta entrar lá no Érica Lins Oficial. Érica Lins Oficial. Érica com K. Érica com K. E aí vocês vão ver as obras de arte dessa moça aqui, viu? É uma grande artista e eu tenho certeza que ela tem muito para trazer pra gente, não só da sua história pessoal, que eu acho que todo mundo quer lhe conhecer, conta mesmo, não esconde nada. E também traz pra gente um pouco desse lado profissional, porque eu acho que no podcast, Érica, a gente vai ter muita gente assim, noivas, debutantes, clientes em geral, pessoas e também muitos profissionais da área, não só da minha, como maquiadores e pessoas que são dos mais diversos segmentos. Eu acredito que toda informação é bem-vinda, vai servir para que profissionais da mesma área que a sua se inspirem, aprendam um pouco, e também os outros profissionais da área conheçam um pouco mais do bastidor, dos detalhes da tua parte nisso tudo. E o somatório dessas informações acho que só fomenta e ajuda o nosso mercado. Mas vou parar de falar agora é a sua vez. Me conta sua história, de onde você veio, como é que você começou com maquiagem. Fique à vontade. Ai, Bosquinho, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui. Érica, você é de Recife, Então, sou de Recife, nasci em Olinda, mas só fiz passeio, fui... não curtiu nem o carnaval em Olinda? Não, curti adolescente. Muito bem. Mas só fiz nascer em Olinda e cresci em Recife, na rua Eduardo Fonseca, cresci lá, e foi lá que assim, eu comecei a minha história com maquiagem. Assim, eu era aquela adolescente que as amigas procuravam para poder maquiar para ir para as festas. Então, assim, eu ia para casa das minhas amigas, a gente ia sair para as festinhas ali do bairro mesmo, na casa das amigas, e eu acabava maquiando todas elas. Eu sempre era a última a me maquiar, né? A pressa, eu ficava me apressando, eu acabava me maquiando. Você era a última rápido a chegar na festa? Era a última a chegar na festa. Porque todo mundo chegava cedinho lá, todo maquiado, e você era a última a chegar. E assim, na época que eu comecei, o recurso, a gente não tinha praticamente produto nenhum. Eu lembro exatamente que era base, corretivo, pó,
blush, batom, rímel, algumas sombras, mas não tinha toda essa gama de produto que a gente tem hoje, né? Porque hoje a indústria de maquiagem é uma das maiores do mundo, né? Eu não sei em qual ranking ela tá, mas deve estar entre a segunda, a indústria da beleza, né, sim, em si. E hoje a gente tem muito produto que agrega muito valor ao nosso trabalho. Eu digo assim que hoje em dia é muito fácil fazer uma maquiagem. Epa, né? Se você me colocar um pincel e um batom, eu faço patati ou patatá no rosto de alguém, mas não sai nada que preste. Então, por favor, vamos jogar o mérito, porque é praticamente uma pintura à mão livre. Isso eu digo sempre assim, a nossa cliente é a nossa tela, né? Por isso que quando eu faço maquiagem, eu me entrego totalmente. Às vezes até, não sei se você percebe isso, mas muitos profissionais de fotografia percebem que eu meio que fico ali focada, eu fico concentrada. Tem gente que fala comigo, nem respondo, não é por má educação, gente, pelo amor de Deus, mas é porque eu fico muito focada, fico muito concentrada no trabalho, porque eu digo que é muito feeling, né? Isso sai da gente, sai de mim, é uma troca de energia ali com a noiva, é uma troca de tanta coisa, sabe? A gente expressar o nosso trabalho através das nossas mãos, da nossa arte. Você trabalha com arte, você sabe isso, que o seu olhar é diferenciado de todos os profissionais. Cada um tem o seu olhar, e assim é o meu também. Então, eu tenho um olhar de maquiagem que é muito mais feeling do que até propriamente dito técnica. Eu acho que existe sim técnica para você fazer maquiagem, mas eu acredito muito na maquiagem feeling, sentimento. Você expressar ali, você olhar para a noiva, você trocar esse sentimento, essa energia com a noiva e deixar aquilo ali fluir, sabe? Eu sou muito disso. Isso é muito bom. A exemplo a gente gravou com Bruna Ranucci, e na ocasião ela falou muito sobre essa questão da energia, né? Sim, a equipe que produz o bolo, que mistura, o que vai para a fornada, o que confeita, o que faz tudo, porque aquela energia que foi depositada naquele bolo ali vai para uma festa que tem que emanar uma energia positiva. Quem vai comer aquele bolo é capaz de se uma energia muito negativa, a pessoa tem uma dor de barriga depois de comer o bolo. E eu tenho várias histórias sobre essa questão de energia. Assim, eu já cheguei a ficar meio adoentada por conta da energia. Tinha uma pessoa dentro do quarto da noiva que não estava com energia muito legal. E eu, como sou muito assim, tem amigos meus que falam que sou meio uma esponjinha de energia, sabe? Então, assim, eu fiquei mal, eu fiquei bocejando, eu fiquei sonolenta. Parecia que eu tava doente, parecia que eu tinha chegado ali, fiquei doente. E, incrivelmente, depois que essa pessoa foi embora, parecia que tinha tudo voltado ao normal. Então, eu digo que, realmente, essa questão de energia é muito importante. Até a questão para tudo fluir de uma maneira engraçado. Tem momentos assim que a gente tá maquiando e tá tudo certo, depois vira um caos ali, não sei o que acontece e acaba atrasando, enfim. Mas eu dou muita importância a essa questão da energia mesmo, de você trocar isso com a noiva e por isso que é tão importante também a gente conhecer essa noiva antes, né? No meu caso, eu tenho a prova de maquiagem, né? Que é um teste que a gente faz antes do dia da noiva. Perfeito. E tem muita gente que não faz esse teste. Eu acho primordial fazer, porque você conhece a noiva, você conhece os anseios da noiva, você conhece a personalidade da noiva, que isso é muito importante também. Sim. Você conhecer como é que ela vai se portar ali no dia, você sabe se ela vai chegar mais nervosa. Você conversa, eu digo assim, tem teste que dura 1 hora, 1 hora e meia, e tem teste que dura 4, 5 horas. Porque é muito pessoal. Tem noiva que tá mais insegura, tem noiva que tá mais ansiosa, né? Tem noiva que é uma tranquilidade, que a gente chega, faz o trabalho, quando vê já tá tudo pronto. E assim a gente vai
É praticamente uma sessão de terapia. Exatamente. Não dizem que quando a mulher vai pro salão, ela não vai para fazer o cabelo, ela vai para fofocar, para falar de alguma coisa, reclamar de alguém, não sei o que, contar a história de não sei quem, nananana. É normal isso, e acredito que com você não deve ser diferente. Mas eu fiquei curioso quando você começou a contar a história que você maquiava suas amigas para ir para festa, e depois isso foi evoluindo. Quando é que nasceu, ou pelo menos começou a dar os primeiros sinais de que isso poderia se tornar uma profissão, você poderia dedicar a sua vida profissional, quer dizer, enxergar isso como um negócio, como uma profissão para você? Em que momento teve essa virada de chave? Foi uma coisa que foi acontecendo de maneira lenta, ou teve um episódio específico? No dia tal, sei lá, no período tal, alguém me procurou e disse, pronto, agora é a hora. Todo mundo tem uma história semelhante a essa, que foi o ponto de virada. Óbvio que nem todo mundo tem a mesma história, mas o curioso é que assim, teve um desafio que foi lançado ali e você teve que encarar e de repente se viu maquiadora. Então, a minha adolescência, né, eu fazia muita maquiagem para as amigas, mas nunca pensei em trabalhar com isso. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu queria ser arquiteta. Eu sempre gostei de arte, né? Mas eu gosto da minha casa mesmo, eu gosto de decorar, eu gosto de olhar Instagram de decoração, eu sou muito ligada a esse tipo de arte. E eu queria ser arquiteta, eu achava que ia ser arquiteta, né? Enfim, só que eu acabei engravidando muito jovem, eu engravidei com 20 anos de idade e me vi numa situação assim de vida muito difícil, em que eu tive que me mudar para o Janga, tive que deixar meus sonhos, né, assim, de me formar em arquitetura, meu sonho profissional e ser mãe. Eu me vi ali no momento que eu estava grávida, fiquei, enfim, sem chão, mas passei alguns anos sendo mãe, né? Fui mãe muito nova. Duda hoje, inclusive, está com 18 anos. Hoje eu sou mãe de 3 crianças maravilhosas. 3 crianças não, que agora não é mais criança, né? Duda já está com 18, Clara com 15 e Matheus com 6. E fui vivenciando minha maternidade. E quando eu tive uma conversa com uma tia minha, que eu agradeço demais, né? A minha vida hoje é do jeito que tá por conta dela, porque ela falou assim, ela me veio questionar, ela me questionou, no caso, eu já era mãe de 2 meninas, né, de Maria Clara e Maria Eduarda, e ela chegou pra mim e fez, Érica, não te vejo sendo só mãe, eu te vejo sendo uma profissional, o que é que você quer fazer? Eu quero agregar na sua vida, o que é que você quer fazer? E ela me deu essa opção de eu escolher o que eu queria fazer. Ela falou, vou pagar um curso para você, escolha. Eu acho que você tem aptidão para isso, aptidão para aquilo, parará. Enfim, mas eu quero que você escolha um curso que você quer fazer para você sair um pouco disso, né? Do só ser mãe. E eu cheguei em casa e fiquei pensando e veio vários cursos na cabeça, né? Para poder fazer, mas teve um estalo assim de maquiagem, alguma coisa, não lembro o que foi, mas assim, veio uma maquiagem na minha cabeça e eu comecei a procurar cursos de maquiagem naquela época, que era o quê? Era 2008, vai fazer 15 anos já que eu trabalho com isso, e comecei a fazer um curso. Na época era bem difícil, porque eu morava muito longe, eu morava no Janga, o curso era na Caxangá, muitas vezes eu faltava, enfim, foi bem árduo. Esse momento o curso era pouquinho, era 2, 3 meses, não lembro, então eu faltava muito. Só que, por incrível que pareça, quando eu terminei o curso, passou uma semana, a diretora da escola, né, do curso, chegou para mim e falou, Érica, eu tem uma vaga aqui para professora, eu queria que você fosse nossa professora de maquiagem. Que legal. Porque meio assim, na época quando eu ia fazer, quando eu ia para as aulas, tinha momentos também que o professor faltava, enfim. E ali meio que eu assumia meio que um papel ali não de professora, mas eu dizia, gente, vamos fazer, já que o professor faltou, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim desse jeito e tal. Não sei se foi isso. Enfim, só sei que ela me chamou para poder ser
professora. E eu ainda passei 1 ano e um pouquinho, acho que 1 ano e um pouquinho, ensinando nessa escola. Legal. E isso foi o início do meu trabalho. Daí eu comecei a ver que eu não tinha didática, incrivelmente isso. Eu sempre digo, tem amigas minhas que chegam assim, a minha cunhada chega pra mim e faz, Érica, eu não admito que você não faça um curso, que você não dê um curso, que você não faça um curso, como é que se chama esses cursos na internet? Online. Eu não admito que você... Eu sempre digo pra ela, não é desculpa, eu não sou didática, eu não tenho didática, entendeu, esse Bosquinho? Eu até já dei alguns cursos presenciais, assim, até vieram outras pessoas de outros estados fazer curso comigo, e eu sinceramente, assim, me desculpa estar falando isso, mas assim, eu não sinto tanto prazer, sabe? De verdade mesmo, sendo bem sincera. O meu prazer é estar com a pessoa aqui, sentada na minha frente, e eu não transformar a pessoa, mas eu transformar a visão dela de si. A maioria das vezes, quando eu pego um espelho, que eu mostro ela depois que eu termino a maquiagem, isso pra mim, assim, é divino. A reação delas, a reação da noiva, a reação das clientes, da debutante, enfim. Elas se olham e eu vejo aquele brilho no olhar delas. É isso que me move. Tu entendeu? Então, assim, eu sempre brinco com essa questão da didática. E eu prefiro 1000 vezes estar aqui, um grupo de maquiadores, ou então 1, 2 maquiadores, e a gente conversando, trocando figurinhas, né? Eu passando, eu gosto muito desse produto. Muitas vezes eu vou a Sephora É chique, rapaz. Sephora é chique. E acabo encontrando profissionais lá, e a gente troca figurinhas ali, eu vou explicando, eles me perguntam, eu respondo, eu pergunto, eles respondem, e a gente vai, eu gosto disso, né? Eu não me sinto muito confortável chegar num ambiente que você vai passar ali 6, 8 horas ensinando. Eu gosto dessa troca, sabe? Eu gosto de, tu viu isso aqui? Eu gosto de passar assim, eu gosto de esfumar desse jeito. Tá entendendo? Porque eu acredito nessa questão, como eu te falei no início, da maquiagem feeling. Eu acho que existe, sim, técnica, mas eu acredito muito mais no sentimento, na hora que você tá ali fazendo a maquiagem, do que qualquer outra coisa. Essa questão técnica, ela é indispensável, porque você tem ferramentas que você vai utilizar e tem uma série de elementos ali que você precisa colocar em harmonia. Mas a questão feeling, eu iria mais a fundo. Eu acho que tem muito essa questão de uma habilidade inata. Entende? Porque por mais que eu desenvolva a habilidade técnica, eu não tenho isso dentro de mim. Da mesma forma que tantas outras pessoas, que até mulheres que costumam fazer automaquiagem, que apanham um bocado para poder fazer a maquiagem nela mesma. E assim, obviamente, tem outras habilidades muito mais em outras áreas, mas na maquiagem, nessa parte, muitas vezes não tem. E assim, como na maioria das profissões, né? Mesmo as mais técnicas, você tem que ter uma habilidade inata ali, ou alguma coisa individual sua que vai lhe diferenciar em relação aos outros profissionais. Você deixava as mulheres mais bonitas, né? Você não está transformando ninguém, que eu acho que é super importante, e eu percebo isso muito no seu trabalho, onde as pessoas têm uma maquiagem com naturalidade, não é aquela coisa extremamente marcada, e aquela aparência de que está com a maquiagem carregada. Eu acho que é uma característica do teu trabalho. Me corrija se eu estiver errado, porque eu também... Que bom que você vê assim. Mas é importante estar atento a essa questão da maquiagem ser algo mais sutil, né? Pra gente ter a leveza da maquiagem. Óbvio que existe a maquiagem pesadona para determinadas situações, editorial, tem modo, um conceito completamente diferente, mas eu acredito que quem te procura justamente porque se identifica com esse estilo de maquiagem. E é muito bacana você ter isso muito bem definido, porque é algo que você defende, você acredita, e obviamente existe a flexibilidade para fazer algo personalizado para o cliente, que eu acho que todo mundo precisa ter essa habilidade, mas você defende um estilo que as pessoas lhe procuram por conta do estilo que você já tem, e não lhe procuram dizendo como é que elas querem que fique.
assim, existe uma linha tênue aí, né? Entre você colocar o seu estilo e seguir aquilo que a cliente deseja, né? Inclusive, assim, a penúltima noiva que eu fiz, ela não é daqui, ela é de São Paulo. E ela, quando me deu um feedback, ela falou justamente isso. Ela fez assim: ó, Érica, eu gostei porque você imprimiu seu trabalho, mas que você também ouve a gente. É isso que eu sempre digo assim para as minhas noivas: o meu trabalho é fazer você feliz, é deixar você feliz. Se você quiser modificar qualquer coisa, eu sempre toco muito nessa tecla, assim: olha, me fale qual é o seu desejo. Porque assim, se eu fosse fazer a maquiagem que eu gosto em todas, né, ia ser maravilhoso pra mim, mas eu quero que seja maravilhoso pra ela. Eu quero que daqui a 20 anos ela olhe o álbum maravilhoso que você faz e se olhe ali e se encontre, né, e veja que o quanto ela estava linda, o quanto ela estava feliz. É isso que eu busco no meu trabalho, sabe? Que no fundo é algo que começa lá na primeira conversa, né? Total. Então, assim, a partir do momento que ela te procura, é porque ela se identifica com o teu trabalho. Segundo, você tem a flexibilidade para ouvir a noiva e adaptar dentro do seu trabalho, prestar uma consultoria para dizer o que é que funciona, o que não funciona, que aquilo ali que de repente, por entender tecnicamente do negócio, você pode orientar e dar uma alternativa que de repente dê o efeito aproximado do que ela deseja, mas que não seja exatamente igual, porque não vai funcionar. Enfim, essa consultoria que é o grande diferencial, né, Érica? Isso. E aí, isso você faz o quê? Numa conversa prévia com a noiva, na prova do... Na prova. O que acontece? Na prova, ela me passa, eu pergunto muito, eu questiono muito as minhas noivas. Peço para poder ver referência, peço para poder ver referência de penteado. Eu quero que elas me deem todas as informações para eu ter o mínimo perigo de erro, né? Então, eu sempre peço as referências, e quando eu vejo que algo é muito importante para ela, eu gosto, vamos dizer assim, dar um exemplo. A noiva me pede uma maquiagem um pouco mais marcada, com um delineado. Às vezes eu chego pra noiva e falo: esse delineado talvez não vá valorizar tanto o seu olho quanto eu acho que um esfumado na diagonal, enfim. Só que tem noiva que não tá pronta pra escutar isso, e tem noiva que não tá. Ela tem que ver isso, né? Sim. Então, às vezes, quando eu entendo qual é o estilo da noiva, quando eu entendo qual é a personalidade dela, às vezes até faço a maquiagem da maneira que ela me pediu, mas para ela ver que da outra forma que eu falei vai realçar melhor, entendeu? É um trabalho danado, né? Você vai fazer para mostrar o que não funciona, eu digo para depois provar a ela que o que funciona. E eu sempre falo, tá vendo? Eu fiz para poder você ver que não dá certo. E às vezes também dá certo, né? E às vezes até eu acho que não vai dar e dá certo. Enfim, é isso. A prova para isso. Mas além da prova, Bosquinho, essa questão que você falou da consultoria, realmente tem uma consultoria assim também por trás, que é até em relação aos acessórios da noiva, que eu acho isso de muita importância, que nem é todo mundo que faz, mas eu faço questão de fazer, porque já teve vários momentos de eu chegar na prova e a noiva vir com uma tiara, uma coroa, uma peça, que não via valorizar ela. Porque eu sempre digo assim, é muito fácil a noiva ver aqui a peça, né, aqui na frente dela, e outra coisa é ela ver a peça num cabelo que ela idealiza. Às vezes a coroa não acopla direito na cabeça, às vezes o pente não encaixa direito, enfim. Então, meu trabalho também abrange isso, essa consultoria, né? E então, no caso, a gente até às vezes tem dois encontros antes do grande dia, digamos assim. Entendi, perfeito. Porque tem a prova e tem essa consultoria que eu faço com elas. Que legal. Esse detalhe eu não imaginava que existia. Existe. Porque de fato você falar em penteados... Eu digo que é muito trabalho. É trabalho. Mas, Érica, eu acho que isso é um grande diferencial, porque afinal de contas, você já vai bem preparada para o dia, né? Você não tem perigo de ter nenhuma surpresa lá no dia, e de repente, óbvio, com sua experiência você vai ter a habilidade de administrar, mas é melhor tá segura e ter passado por esse processo de teste ou qualquer coisa parecida antes. No dia você já está com tudo certo, e obviamente as coisas se adaptam ao longo do processo, né? A gente que trabalha com um evento sabe que
a gente acha que tem controle sobre tudo, quando na verdade a gente não tem controle sobre nada, né? Nada. E aí a gente tem que saber lidar com improviso, saber lidar com... e ter criatividade para poder driblar as adversidades que acontecem aí. Aí depois de passar desse momento dessa consultoria, que vocês definem exatamente como é que vai ser, a dinâmica lá no dia. Vamos voltar para o universo dos casamentos, porque a gente se encontra muito, né, nos making-offs, enfim, né, nos preparativos da noiva. Com que antecedência você costuma chegar? Geralmente, digamos lá, um casamento às 8 da noite. Quanto tempo antes essa preparação começa? A noiva precisa chegar lá de que horas? Então, depende também se vai ser só a produção da noiva ou se vai ter algum acompanhante, né? Porque geralmente as noivas fazem com a mãe, ou tem uma irmã também que vai fazer na produção. Mas geralmente vamos falar assim de noiva e mãe, que é o que realmente mais acontece. A gente chega no hotel, eu e minha equipe, eu trabalho com equipe, que a gente chega no hotel, digamos, já um casamento é 8 horas, eu gosto de deixar a noiva pronta 1h30 antes, para ter tempo de você tirar as fotos, para ter o tempo de deslocamento do hotel até a igreja, até a casa de recepção. Então a gente tá chegando no hotel por volta de 1h da tarde, 1h30, bem cedinho. Nossa, tem noiva que até questiona isso. Mas é porque o processo, ele é bem... Não é nem devagar, mas precisa de uma calma, né? Precisa do ambiente da noiva estar calmo. Muitas noivas elogiam a calma que eu passo. Eu recebo muito feedback disso. Por conta do ambiente ali, tá... vai sempre, né? No caso, eu, meu assistente, aí chega mais ou menos por volta de umas 5 horas, né? Vocês que são fotógrafo, filmagem. Então, toda essa preparação antes de vocês chegarem, então tem que ser cabelo, a pré-make, né? Que é aquela pele, porque nenhuma noiva quer aparecer sem uma pele, né? Já feita. E o que tem acontecido ultimamente até, não sei se você tem percebido isso, que quando você já chega, a noiva já tá até maquiada. Até tem aquela questãozinha... Tive uma reunião com o Tiago mais cedo, quer dizer, reunião é ótimo. Gravei um podcast com o Tiago, antes de você aqui, Tiago da Unic, e na ocasião eu citei, não diretamente você, mas que você se inclui nisso aí, da gente chegar e a noiva já tá super adiantada. Isso é ótimo, eu acho maravilhoso, porque muito mais importante do que aquela história da foto maquiando é a foto da noiva pronta. Então, esse time de esperar o fotógrafo chegar, porque precisa fazer passando batom, qualquer coisa parecida, comigo, relaxe. Pode fazer. Depois a gente faz aquele... o fake. O fake, né? Fakezinho. Chega pra mim e faz aquela história. Pode fazer o fake. Porque a noiva já tá com a pele maravilhosa, já tá com uma maquiagem bacana, ela vai se ver linda na foto. Aquela foto, ela é uma participação ínfima no álbum. Então, assim, eu prefiro muito mais ter tempo para fotografar a noiva 100% pronta do que a gente gastar tempo com esse passo a passo da maquiagem, sabe? Principalmente no começo, como é que você faz uma pré-pele, mas tem um bobs, tem um olho que ainda não está marcado e etc. E aquelas fotos acabam não tendo muito sentido. Então, faço aqui, não é missa de corpo presente, mas você é uma das profissionais que, de fato, deixam a noiva pronta cedo, e isso é extremamente importante, porque ganha todo mundo. Ganha o fotógrafo com tempo para fotografar, ganha a noiva que vai ter fotos maravilhosas antes. A gente consegue chegar na cerimônia sem preocupação, sem atraso, sem nada. O cerimonial agradece, porque consegue começar a cerimônia no horário. Enfim, essa engrenagem funciona super bem. E aí tu segue nessa maquiagem, tem uma sequência, por exemplo, você vai maquiar a mãe e a noiva. Quem é que maquia primeiro? Quem é que você costuma fazer? Ultimamente eu tenho deixado sempre a noiva primeiro, justamente por isso, né? Essa questão dela tirar as fotos e tal. Você chega, vai pegar ela e vai levar ela pro vestido, enfim. Nesse momento que ela tá tirando foto, você tá tirando foto dela no vestido, é o tempo que eu tô fazendo a mãe. Perfeito. Então, assim, é meio que um joguinho de horário, né? Um joguinho de tem que sincronizar ali. Exatamente. Então, assim, então tudo acaba. Aí, quando já tirou as fotos da noiva no vestido, com as peças, enfim, a mãe já tá pronta, tira a foto das duas e pronto. Fica todo mundo feliz, né? As fotos saem lindas, todo mundo sai na hora e tá perfeito. Agora vamos fazer uma campanha para lhe ajudar, certo? Diga.
eu soube que às vezes a pobre da maquiadora sofre porque a noiva chega atrasada lá. Muitas vezes. Aí é uma bola de neve, né? Vezes. Se tu marcou de 1 hora, chega às 2, aquilo ali vai ter Muitas um prejuízo lá na acontece. frente, né? Porque não dá pra acelerar o processo. Você não vai maquiar dá. 1 hora. Eu nem vai acelero. Eu sempre digo pra noiva, ó, não vou fazer meu trabalho em modo... Como Turbo, não vou fazer. Porque assim, isso acaba gerando no meu trabalho uma pressão, né? E assim, uma coisa que eu digo pra todo mundo. Sou amiga que não trabalha sob pressão. Eu gosto de trabalhar bem com calma, porque justamente isso, né? Do feeling ali, de tudo ocorrer tranquilamente, da maquiagem ser feita tranquilamente. E é muito bom você bater nisso, assim, das noivas chegarem no horário. Já teve noiva assim, e agora eu tô falando com a assessoria. Porque antigamente ficava caladinha, e quando no final de contas, quem é que atrasava? A maquiadora, né? Mas agora sempre sobra pro maquiador ou pro fotógrafo. Isso? Ou é culpa do maquiador, não falta de mais ninguém. Aí eu sempre, quando acontece a noiva atrasou meia horinha, já tô lá na assessoria ou no cerimonial, ó, a noiva tá atrasada, vamos entrar em contato com ela, não sei o quê, parará, pra poder, né, ter esse entendimento, que a gente não vai conseguir fazer em meia hora um trabalho de 1 hora, 1h30, correto? Perfeito. Isso é uma questão de você educar essas noivas, né, começar a fazer uma campanha. Mas eu faço uma pressão muito grande antes, na prova eu já digo. Já tem aquela pressãozinha. Acontece de atrasar sempre, né? A noiva... O atraso é uma coisa meio quase que uma tradição do brasileiro, né? Péssimo isso, mas acontece. O que você precisa colocar, que pelo menos minha sugestão é colocar, é que aquilo pode comprometer o resultado. Então seja, digamos, divide a responsabilidade com a noiva, para ela entender que um descuido dela ela pode ser a principal prejudicada, né? Com certeza. Então, é super importante. E aí é tudo uma questão de conquista, né? De você conquistar a confiança do cliente, ele realmente entender que, de fato, aquilo que você está dizendo é importante que seja cumprido, porque existe uma expectativa, existe um desejo ali que corra tudo perfeito, tudo bem. Mas que legal. Essa essa autoridade no assunto que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? Isso. E a autoridade lhe dá o direito de fazer algumas exigências, né? Essa questão da noiva ficar pronta antes para fazer as fotos também, não que funcione sempre, mas na maioria das vezes dá certo, e aí isso eu consigo garantir um resultado com uma qualidade melhor. Acredito que você, da mesma forma, quando as coisas acontecem no time certo. E tem agora um trabalho onde você acompanha a noiva. O acompanhamento. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu já vi você dando uns retoques lá na festa também. Acontece de algumas noivas fecharem esse acompanhamento. Assim, geralmente eu indico isso quando tem essa questão de mudança de penteado. Certo. Né? Tem noiva que casa com o cabelo solto e quer fazer um rabo de cavalo depois e tal. É importante, né, ter... eu digo que é uma segurança a mais para noiva, né? Tem noiva que são bem chorosas e tal. Mesmo que a gente faça maquiagem com a prova d'água, enfim. Mas tem acontecido muito de noiva fazer essa questão dessa mudança de penteado. A gente faz o retoque nela, geralmente na casa de festa, e faz essa mudança de penteado. Acho que a gente demora bem rapidinho, demora uns 15 minutinhos para isso, que é justamente quando ela chega, faz um lanchinho, né? Nesse momento que ela tá fazendo esse lanche, já tô mexendo no cabelo dela, já tô fazendo essa mudança, retoco a maquiagem depois que ela termina e depois ela já segue pra festa. Que legal, que legal. Isso é muito bacana, né? Porque você também consegue minimizar os prejuízos lá da cerimônia. Muitas vezes a igreja é um calor danado, ela já transpirou um bocado, e aí você consegue dar aquela refresh ali na maquiagem, no cabelo, para poder ela ir para a pista. Mas que legal. Hoje em dia está se agregando muita coisa, né, a essa parte. Assim, você falou da consultoria, que era algo que eu nem imaginava que existia, assim, essa parte das peças do cabelo, enfim, essas coisas todas, e tem esse momento. Tem algo mais que você ofereça, assim? Hoje, se a gente disser assim, diferencial de Érica é isso. Vamos lá. Não precisa ser nada tangível, como serviços a mais. Mas fala assim, o que é que você acredita ser o seu diferencial, porque as pessoas lhe procuram, porque você acha que seu trabalho está num patamar
muito bacana. Não estou dizendo que é melhor ou pior do que ninguém, mas a gente sabe que você é uma das maquiadoras mais procuradas e que a gente acredita que isso não é à toa. Isso tem aí um mérito todo que você conquistou durante esse tempo todo. Então, o que é que você acha? O que é que você imagina? O que é que você procura agregar ao seu trabalho para que seja um diferencial da maquiagem de Érica? Bosquinha, eu vou te ser muito sincera em dizer que tu acredita que eu não sei. De verdade, assim, eu até, quando tava vindo pra cá, eu até tava conversando com meu marido e dizendo assim, porque, né, o questionáriozinho, tava dando uma lida. Eu mandei um roteirozinho pra Érica, pra ela ir se preparando. Ela falou, meio tensa, né, gravando. Até parece que eu tenho essa intimidade toda com as câmeras, mas é porque, tamo junto aí. Eu vou dizer aqui pra você, se ajuda. Gente, isso aqui pra mim é muito difícil. Tem gente que chega pra mim e fala assim, Érica, tu tem que mostrar a tua cara, tu tem que aparecer mais no Instagram, tu aparece pouco no Instagram. Gente, vocês não têm noção de quanto isso aqui pra mim é difícil. Enquanto tá segurando o celular e fazendo, né, os stories, eu sou muito discreta. Não sei se você percebe isso. Sim, no meu Instagram, assim, eu não apareço praticamente. Né? Tem até alguns clientes que brincam comigo e dizem assim, tu não aparece nada, como é que tu consegue se vender, não sei o quê. Porque assim, eu sou do bastidor, eu sou daquela pessoa que eu não gosto de aparecer, eu sou muito, como é que eu posso dizer, discreta mesmo. Então, reservada, assim, você prefere usar um instrumento das redes sociais, por exemplo, eu também sou um pouco assim. Para divulgar o trabalho com uma ferramenta de divulgação do trabalho. Exatamente. Então, assim, isso pra mim, essa questão das câmeras pra mim é muito difícil. Mas, enfim, eu não lembro mais de quando é que estava. Você acha que as pessoas lhe procuram por um diferencial assim, específico? Será que é por essa maquiagem mais fresh, mais leve, mais clean? Quando eu tava vindo, eu justamente eu tava me questionando isso. Falei, tu acredita que eu não sei o motivo? Eu não sei te dizer assim qual é o diferencial da minha maquiagem, porque eu vejo que tem muita gente muito boa no mercado que faz maquiagem muito parecida, né? Porque eu acho que todo profissional tem a sua assinatura, né? É como um pintor mesmo, como Picasso, enfim, cada pessoa, você olha o quadro, você já... tem muita cliente que chega pra mim e faz, Érica, eu vi uma maquiagem e eu sabia que era sua. Não são poucas clientes, muita cliente chega pra mim e fala, Érica, eu vi uma maquiagem e eu sabia que era sua. Mas eu não sei te dizer assim, exatamente o que é. Eu só sei que eu faço tudo com muito amor. Eu falo até para as minhas filhas, tudo que você for fazer na vida, não só o seu trabalho, mas qualquer coisa você for fazer, faça com muito amor, faça com muita dedicação, faça o melhor que você pode fazer. Entendeu? Então é isso que eu faço no dia da noiva. Eu sempre dou o meu melhor ali para ela, eu sempre procuro fazer com que o dia dela seja o melhor que possa ser, né? Dentro disso, do melhor que possa ser, eu já fiz muitas coisas para as noivas. Então, assim, para poder aquele dia ser mais feliz para ela, eu já refiz buquê de noiva, já fiz massagem, já fiz tanta coisa. E eu acho que talvez seja esse o meu diferencial, não seja nem a maquiagem dita em si. Entendi. Mas é essa disponibilidade que eu tenho para fazer com que o dia dela seja único e seja o mais feliz que possa ser. Que sabe? Então, não sei, me corrijam, até as noivas que já foram minhas noivas, eu sempre vou estar ali em pró dela, entendeu? Em pró dela estar mais feliz. Quando eu faço a maquiagem dela, inclusive tem até vídeos de filmagem do making off, que eu tô fazendo a maquiagem ali junto com elas, ela se olhando no espelho. Eu gosto de fazer também isso. Na prova, geralmente eu faço assim, ela se olhando no espelho e eu vendo as expressões dela, ela dizendo pra mim, Érica, eu gosto do olho mais assim, mais puxado. E é isso que eu quero gerar ali pra ela naquele dia. A tranquilidade, né, a certeza de que eu vou estar fazendo ali o melhor trabalho que eu puder fazer, porque eu tô ali para poder fazê-las feliz. Eu acho que é esse aí que eu poderia dizer que é o diferencial. Você acabou de definir o seu diferencial. E isso é extremamente importante, porque mais do que nunca hoje as pessoas contratam pessoas e querem que você se doe não só executando aquilo que você foi contratado,
e fazendo sempre algo mais. O algo mais é essa delicadeza de tentar refazer um buquê que talvez não tenha ficado a contento da noiva, tô com dor no pé, vou fazer uma massagem, vou tranquilizar ela, vou esperar um tempinho, pego uma água, deixo ela relaxar. Enfim, fazer só aquilo que você foi contratado é muito pouco ainda, perto do que é possível ser feito e do que eu acho que vai lhe fazer se diferenciar em relação ao mercado. O mercado que eu me refiro são os profissionais que se resumem a fazer aquilo que foram contratados. Então, eu acho que de repente esse é o diferencial, e se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que é a consistência do seu trabalho. Esse mesmo exemplo que você deu aí de uma cliente que viu uma foto e disse: poxa, essa maquiagem aqui é de Érica. Eu tenho essa sensação porque eu percebo uma uniformidade. Uniformidade não entenda como uma coisa repetitiva e tudo igual. Mas assim, tem a sua assinatura, tem uma identidade e tem... Você vê uma consistência que eu digo assim, não existe oscilação muito grande. Você está oscilando, mas assim, puxando sempre numa mesma linha, que eu acho que isso é algo que é importante para você ter a identidade do teu trabalho aplicada ali, e isso traz uma segurança maior para o cliente, de forma que ele sabe o que está contratando, sabe o que vai receber, e eu acho que essa zona de conforto do cliente ela é muito boa, porque ninguém quer arriscar, né? Num casamento, num evento, você não quer correr o risco de dar, sei lá. Então, você tem uma consistência. É um dia que não volta, é um dia que vai ficar para sempre, né? Pode usar esses argumentos, porque de fato, na minha percepção, acredito na percepção de muita gente, seja isso. E a sua calma também, enfim, é muito bacana. Eu digo isso porque, olha, para manter a calma muitas vezes, eu até me considero um cara discreto, apesar de 1,90 m e me movimentar um bocado. Mas às vezes tem, sei lá, um videomaker ou uma outra pessoa, outro profissional que está envolvido ali, que conversa, que puxa assunto, e meu Deus do céu. Até eu, às vezes, fico sentindo falta do silêncio. Sentindo falta de ter um pouquinho de tranquilidade no ambiente. Às vezes chega as madrinhas, faz aquela bagunça danada. É o máximo. É legal, é divertido. Se é da vontade da noiva ter aquele movimento, mas a gente precisa falar a verdade, que de fato tumultua, e para quem gosta de trabalhar concentrado, aquela história de você estar se doando, emanar e receber energias positivas, aquilo ali acaba causando um ruído no ambiente, e sempre que me perguntam, eu desaconselho essa história de juntar muita gente. Inclusive experiência própria, né? Porque no meu casamento eu inventei de fazer, vamos todo mundo lá pro hotel, vai ser maravilhoso. Tem uma foto que depois eu te mostro, que tá eu no meio de, acho que umas 15 pessoas, uma bagunça. Eu também fiz a loucura de fazer a minha própria maquiagem no dia. Nossa. Então assim, eu tive exatamente meia hora para poder fazer minha maquiagem, né? Eu fiz, minhas fotos ficaram hilárias, porque eu fiz dentro do banheiro, se maquiando, o fotógrafo que é meu amigo pessoal, deve ter amado, para não dizer o contrário, né? Teve que fazer dentro do box lá, tirando as fotos, enfim. Mas as fotos ficaram lindas, né? Todas lá, aquela felicidade, mas falando em tempo, no dia, realmente isso não prejudicou, mas eu digo assim, que me atrasou, né? Uma coisa que eu tinha planejado acabou sendo outra por conta disso. E esse conselho que você dá também todo para as minhas noivas: não leve muita gente pro hotel. Né? No máximo, quando é muito da vontade da noiva, que a gente também não pode ser taxativo, né? Tem que deixar fluir. Mas assim, reserve uma outra suíte, de preferência num outro andar, e aí num dado momento elas sobem e fazem aquelas resenha toda lá, e depois volta cada um pro seu quarto, e aí você fica tranquila. Eu acho que isso é bom para todo mundo. Bom para maquiagem, bom para fotógrafo, bom para videomaker, para todo mundo que está envolvido nesse processo aí. Mas que massa. Você me falou da curiosidade do buquê que você precisou refazer, da massagem. Teve alguma outra história assim hilária, engraçada, ou alguma coisa meio trágica? Pode contar, fica à vontade. Olha, a vida da gente é colher histórias, né? Acontece muita coisa. Agora, recentemente, minha última noiva chegou para mim com um pedido de fazer um olhinho do irmão que estava lutando
jiu-jitsu, levou uma direita. Um golpe lá e eu tive que tirar o rosto, né? Tive que maquiar o rosto. Então, assim, acontece muita história. Acontece de... essa foi bem engraçada. Eu tava com um assistente meu que você conhece ele, o Austin. O Austin, a figura. Abraço, o Austin. Ele é muito... É uma história de amor e ódio dele, ele sabe. Ele sabe que eu amo muito ele, mas também às vezes eu odeio muito ele. E assim, a gente tava em aldeia, fazendo a noiva. E nesse dia, foi esse dia bem que a gente conversou... bem conturbado, assim. Muita gente na casa, porque a aldeia é um lugar que geralmente as pessoas vão se arrumar lá, todo mundo numa casa, enfim. Tava mãe da noiva, irmã, madrinha, isso, aquilo, outro. E foi aquele dia que foi bem conturbado. Barulho, som, enfim. E nisso, tudo isso deixa a gente bem cansado, né? E quando a gente chegou no final do trabalho, que a gente olhou, falei, vamos pra casa, vai ser ótimo, vamos descansar e tal. Começa a procurar a chave do meu carro. Cadê a chave do meu carro? A chave do meu carro. O Austin Feito colocou a chave do meu carro. Cadê a chave do meu carro? Onde o Austin tiver, a culpa é dele, né? A culpa é dele. O Austin adora perder minhas tesouras. Toda vez que eu vou botar um cílio, ele perde minhas tesouras, enfim. E eu, Austin, cadê a chave do meu carro? Austin, cadê a chave do carro? Ele procurou, bateu tudo, abriu mala. Abriu tudo e nada da gente achar a chave do carro. Resumo. Depois de umas 2-3 horas a gente procurando a chave do carro, a gente veio perceber que a irmã da noiva tinha pego a chave do carro e colocou na bolsa achando que era do pai. A gente teve que esperar a cerimônia acabar toda. E nisso, agora sim, ele procurou nas coisas. Teve uma hora que a gente tava no carro, ele pegou a caixinha de grampo, colocou em cima do capô do carro. Sabe quando a caixinha de grampo foi caindo assim, slow motion, assim, no chão? Abriu grampa tudo que é canto, enfim. Foi super engraçado na hora. A gente até hoje ri disso. A gente brinca com isso, toca nesse assunto, relembrando. Mas assim, histórias assim a gente tem demais. A gente já foi assaltado juntos. A gente tava chegando para poder fazer um trabalho. Na hora que eu estacionei o carro, o cara assaltou a gente, levou o celular, enfim. Várias histórias. São 15 anos, né, assim. E a gente tá junto já há mais de 10, então... Que legal. Tem muita coisa pra contar, tem muita história guardada aqui. E esse episódio do assalto, você tava indo maquiar a noiva? Tava indo maquiar. Meu Deus. E depois para estabilizar o nervosismo e conseguir executar o trabalho? Com o Austin também. Foi. O Austin, desculpa falar isso aqui, mas ele paquerou o ladrão. O quê, rapaz? O Austin é vergonha. Na hora que a gente chegou na rua da cliente, tinha uma vaguinha entre 2 carros, né? Tava aqui a vaguinha entre 2 carros. E esse cara tava encostado no carro. E eu pensei que ele era o dono do carro. O cara tava encostado no carro, no telefone e tal. Aí na hora que eu fui, entrei na rua, fiz a volta pra estacionar de ré. Ele falou, vai estacionar aqui? Eu falei, vou. Na hora que eu tô estacionando, ele até ajudou. Ele fez, vem pra cá, não sei o quê. Na hora que eu encosto o carro, o Austin tinha descido do carro pra poder já tirar o material. O Austin falou que olhou pra mim e o cara tava encostado assim na janela. Ele falou, oxe, o cara encostado ali na janela falando com Érica. Aí foi olhar, quando foi olhar, tava simplesmente ele com arma desse tamanho e pedindo dinheiro. E eu, moço, não tenho dinheiro. Ele fez, então me deu o celular, entreguei meu celular. E a gente tinha comprado o celular, tipo, fazia uma semana, a gente tinha comprado junto o celular. Tinha comprado junto o celular, fazia mais ou menos uma semana que a gente tava com o celular. Aí levou o celular. Levou o meu, levou o dele, enfim. Depois do assalto, que eu fiquei nervosa, que eu chorei, que isso, aquilo, outro. Fui fazer meu trabalho, fiz o trabalho, maquiei, era até uma formanda. Maquiei a formanda, não sei como, que eu consegui, mas maquiei a formanda depois... Você sabe como. A responsabilidade bate, verdade. O profissionalismo, aquele botãozinho de desliga os problemas lá fora, vamos resolver. Depois a gente ativa esse botão de novo. E fiz a produção dela toda, depois que chegou em casa, inclusive... Foi até, assim, uma loucura, porque a gente não pôde só simplesmente chegar em casa e chorar, né, o celular. No outro dia eu tinha noiva e todas as informações da noiva estavam no celular. Enfim, foi horrível, mas tudo como eu disse, né, aprendizado. Então, hoje em dia, eu sou muito mais ligada na hora que eu estou estacionando, tudo a gente presta mais atenção, enfim.
Mas tem muita. A gente não tá livre de nada, né? A verdade é essa. O importante é a gente estar preparado para tudo. É verdade. E o estar preparado vai muito além do ter o sangue frio ali na hora, mas assim, de saber que nada pode ser resolvido naquele momento, que eu tenho uma cliente me esperando, tenho um trabalho a ser executado, depois que resolver isso aqui... E não foi fácil não, viu? Olha, em 25 anos de fotografando um casamento, eu já fui fotografar casamento em diversas situações que os noivos nem sonham. Assim, coisas trágicas, problemas pessoais, questões que... O cliente não tem nada a ver com isso. Eu preciso entregar o meu melhor. Então, ou você aprende a usar aquele botãozinho do desliga que faço, depois eu resolvo essa bronca. Ou então, você vai misturar as estações ali, vida pessoal com vida profissional, e aquilo ali em uma hora vai dar errado. Então, eu acho que é essa questão do compromisso com o cliente e saber que aquilo ali precisa ser feito independente do que se passou, né? E Érica, me fala, quais são os seus planos aí para 2023? O que é que tem alguma novidade? Como é que estão as coisas? Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que 2023 eu quero continuar com o meu trabalho desse jeitinho, né? Mas focando também na minha vida pessoal, na minha família e dando a mesma atenção para as minhas noivas, né? É isso. Coisa boa, Érica. Mas isso é inspirador, porque eu acho que todo mundo tem que priorizar também esse lado da família, de ter qualidade de vida, prezar por qualidade, não encher a agenda e achar que aquilo ali, a vida da gente se resume a isso, né? Você tem aí um bebezinho, 3 anos, né, Matheus? 6 anos. 6 anos, desculpa. 6 anos. Não, 6 passou anos, voando, eu me lembro de ser grávida. Muito rápido. Eu trabalhei até 2 dias antes do parto de Matheus. Eu tava com um buchão assim, trabalhando. Então eu acho que é justamente isso. O meu momento de vida já não tá tão ligado só ao trabalho, né? Eu acho que todo profissional tem os seus momentos. Hoje tem meninas com certeza que tem que estar nessa fase de trabalho. Mas hoje eu quero tudo é equilíbrio, vê-los crescer, né? Tudo é equilíbrio. Imagino que a partir do momento que você estiver mais feliz, não que você não estivesse feliz no sua vida pessoal, isso vai ser transmitido para o teu trabalho e vice-versa. Então é o equilíbrio, tá bem aqui, tá bem ali, e a união disso tudo faz com que sua vida vive em harmonia. E é só o que a gente busca, né? Exatamente, e graças a Deus, eu sou muito feliz com o que eu faço. Que bom, Érica. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação, reservar um tempinho. Sei que você é muito ocupada como maquiadora, consultora, mãe, esposa. E eu sei que não é fácil dedicar um tempinho aqui, mas queria lhe agradecer de coração por esse tempinho que foi dedicado. E espero que a gente se encontre muito mais vezes aí com nossas noivas e em outras situações também. Foi um grande prazer ter você aqui. Se Deus quiser. O prazer foi todo meu. E assim, precisando... Muito obrigado. Sempre. Obrigadão, Érica. E eu queria agradecer a audiência de vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham se inspirado muito com a história aqui de Érica. E até o próximo podcast. Um abraço.